vamos dar início a mais um episódio aqui da Herrera Prime Cast, né? O nosso episódio voltado para os nossos pacientes. E hoje eu recebo aqui uma convidada bastante especial, uma paciente da nossa clínica, a Ana, que ela é entusiasta e defensora, né, da prevenção do câncer de mama, porque ela já passou por todo esse tratamento. E dando ênfase aqui ao Outubro Rosa, hoje esse episódio é especial para as nossas pacientes mulheres. Então, você vai receber um link aqui do nosso episódio, justamente para conscientizar você a realizar a prevenção, né? Porque o diagnóstico precoce, ele é o melhor tratamento, né? E hoje, então, vamos começar com a Ana, né? Ana, para começar, me conte um pouquinho como foi a descoberta, como você descobriu, né, o câncer, como foi essa jornada para você, assim, da descoberta. Sim. Então, pessoal, tudo bem? Sou cliente da paciente, né, da Herrera, com muita felicidade, muito orgulho. Não é porque eu estou aqui falando isso, mas mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais, vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que eu tenho tanta felicidade de ser cliente deles. Então, eu descobri de uma forma muito... Como toda mulher, né? A gente fica menstruada e aí a gente tem uns nódulos nas mamas, aí depois da menstruação o nódulo vai embora, porque a mama fica um pouco inchada, dolorida. E eu sempre fiz os meus tratamentos de ano em ano, até de um ano e meio em ano e meio. Vocês estão notando aqui o meu sotaque, eu sou carioca. E eu trabalhava muito, eu tinha uma carga pesada de trabalho. Então, minhas frequências aos médicos não eram muito, porque eu tinha uma dedicação muito grande ao trabalho e tudo me impedia e a minha cabeça dava desculpa de não ir ao médico, né? Então, mas a minha parte ginecológica sempre foi muito bem tratada. Até que eu comecei a ficar menstruada e esses nódulos não foram embora. E eu não tinha mastologista, eu tinha ginecologista, como todo mundo tem, e a ginecologista, ela vai ali, ela dá uma olhada na mama, vê se tá tudo bem e tá tudo certo. Então, em 2015, eu tinha 45 anos, eu comecei a sentir que esse nódulo não ia embora. Eu ficava menstruada e o nódulo continuava. E era um nódulo pequenininho, na parte superior da mama, do lado direito. E aquele nódulo sempre me incomodava um pouco. Enfim, comecei a procurar alguns ginecologistas. E aí, eu tinha uma ginecologista já de família, só que ela era obstetra, então o tempo que eu não tinha de ficar esperando ela, então eu decidi buscar outras pessoas, outros ginecologistas. Foi talvez um erro, deveria ter tido calma, ficado com a minha ginecologista de sempre e estava tudo certo. Mas, enfim, por causa do tempo de trabalho, na correria, fui buscar outros ginecologistas. E aí começou uma saga, porque, isso é uma mastite, isso não é nada, isso toma vitamina E, e aí foi de ginecologista em ginecologista, e a coisa não melhorava, e o carocinho continuava ali. Um outro ginecologista fez uma punção, olhou o líquido e falou assim, isso não é nada não, jogou fora. Não mandou para biópsia. Então, a gente vai se colocando em situações cada vez mais complicadas. E aí, você começa a ficar ansiosa. E aí, você começa a ficar nervosa. E o caroço começou a crescer. E crescer numa velocidade que ele já começava a incomodar muito, assim, a região. Começava a dar íngua e ficava quente. Porque falava assim, câncer não dói. Cada cada tumor é um tumor diferente, mas o meu doía sim, o meu coçava sim e o meu ficava vermelho sim. E não era no mamilo, era bem na parte superior da mama, quase perto da axila. Então, eu descobri dessa forma, né? Apalpando, me olhando, infelizmente errando, né? Nas minhas opções ali. E até que, num dos meus trabalhos, numa dessas ginecologistas pediu uma ultrassom. E eu fiz a ultrassom. Só que a ultrassom eu não levei na própria ginecologista também, por falta de tempo, enfim. Foi um ano muito conturbado de trabalho. Foram 3 anos ali conturbados de trabalho. Mas eu posso dizer que em 6 meses tudo isso aconteceu. O nódulo cresceu em 6 meses. Eu, no exame de ultrassom de um ano e meio atrás, BIRAD, que é um indicador
um diagnóstico que tem, qualquer pessoa pode olhar no exame, tem sempre um escrito behind. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Então, o meu sempre foi 0. Então, aquilo para mim sempre dava uma certa tranquilidade. Quando eu fiz esse exame, ele já era 2. Só que eu não levei no médico também, porque correria. Displicência total. Não façam isso jamais, nunca mais. Então, ok. Um determinado momento, já estava doendo muito. Uma amiga falou assim, Ana, você vai no meu mastologista. Eu, mastologista? Nossa, nunca fui no mastologista. O que é isso? O que é isso, mastologista? Ah, não, ele é específico de mama, você vai. Ok, fui no mastologista. Ele foi também, quando ele viu, ele acho que falou assim, não tem como, né? Então, ele olhou lá e falou assim, olha, foi até perto do carnaval. Ele falou assim, isso tudo foi no Rio de Janeiro, tá, gente? Você vai fazer uma ultrassom, você vai fazer uma ressonância da mama. E eu morria de medo de ressonância. Porque eu achava assim, eu vou entrar naquele tubo, vou ter que ficar não sei quantas horas ali dentro, eu tenho fobia. Tudo ia de contra, tudo era desculpa para não ganhar aquele diagnóstico preciso. Enfim, tive que fazer tudo. Fiz ultrassom, fiz ressonância, fiz biópsia, tudo antes do carnaval. E aí eu pensei na minha cabeça, nossa, acho que vai ser meu último carnaval. Que depois disso tudo, eu tenho certeza que esse resultado não vai dar bom. Enfim, a ressonância nada tem a ver com o tubo que você entra e fica lá muito tempo. Ele é de cabeça para baixo. Ou seja, você não fica naquela sensação de fobia. Você fica olhando para baixo porque tem 2 buraquinhos para você botar a mama. E eu falei assim, nossa, gente, se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito isso há muito tempo. Então, não tive a fobia. Você vê, por falta de desconhecimento, né? Porque as pessoas também não falam sobre isso. Porque tem muita gente que tem fobia de entrar numa ressonância, fazer uma ressonância. Então, é uma ressonância completamente diferente. Então, se alguém te pedir uma ressonância, não é porque você já tem o tumor, mas é porque é necessário, façam. Quem tem fobia não vai ter fobia, porque ele é uma forma diferente de fazer a ressonância. E aí voltei do carnaval e tive o diagnóstico. O médico virou para mim e falou assim, Ana, você está com câncer de mama. E aí, cada um reage de uma forma. E eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa que tive trabalho com equipes, com muita gente, liderando equipes, fazendo palestra, falando de motivação. E não podia ser diferente comigo. Eu não poderia ter falado tanto para tanta gente sobre motivação e naquele momento ali eu perder a minha esperança, perder a minha fé, perder a motivação. Na hora eu falei assim, ótimo, vamos formar uma equipe. Já pensei logo numa equipe. Você não ficou com medo? Então, naquele momento não. O medo realmente não apareceu. Eu fiquei muito focada em solucionar, muito focada em resolver, porque é um momento muito diferente. É uma coisa que você não viveu. O médico virou para mim e falou assim, tudo que você faz hoje, você vai parar. Parar. Porque agora você vai cuidar da tua vida, você vai cuidar da sua saúde. Eu falei, opa, ótima oportunidade para cuidar da minha saúde. Então, eu trabalhava muito, falei assim, bom, agora eu vou parar mesmo, né? Então, vamos lá. E a partir disso, ele me direcionou para um oncologista. Falei, gente, já não sabia o que era um mastologista. Agora, um oncologista, quem é amiga minha que vai me recomendar um oncologista? Porque é fácil um amigo recomendar um ginecologista, um dentista. Agora, um oncologista, a coisa é mais séria, né? Eu saí dali, falei assim, bom, agora eu tenho aqui um monte de coisa para fazer, né? Eu tenho, administrativamente, você tem um monte de coisa para fazer, né? Porque você tem um oncologista, você tem um plano de saúde, que você tem que fazer autorização, você tem um monte de coisa ali para fazer. Cheguei em casa, falei para minha família, chamei o meu filho e falei assim, olha, eu estou com câncer de mama, mas tem tratamento, vai curar. Aí meu filho, você vai morrer? Eu falei, todos nós vamos, né? Só não sei se é esse momento, mas vamos batalhar, vamos junto, vamos lá. Quando meu marido chegou do trabalho, foi a mesma coisa. Só que uma coisa interessante é que cada um tem um jeito de lidar com a doença. Eu morava numa vila de 300 casas desde sempre, desde pequena. Então, ali tinha senhores e senhoras que me viram crescer. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar careca.
eu vou causar sofrimento aos meus vizinhos. Porque eles vão ficar, né? Agoniados. Curiosos, tristes. Eu resolvi, depois que eu contei para o meu marido, meu filho, minha mãe, eu resolvi ir para a rua, bater na casa dos vizinhos, falar assim, gente, vou passar por um tratamento de câncer, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E foi ótimo para mim, porque eu não causei essa curiosidade na vizinhança. Pelo contrário, eles oraram, eles me davam presente, eles perguntavam como é que eu estava, perguntavam se queria ir na quimioterapia comigo. Então, foi uma movimentação que me fez muito bem. Você criou uma rede de apoio não só na sua família. Foi uma rede de apoio gigante. Olha, cada vez... E aí tinham umas vizinhas que da Igreja Católica e elas fazem muitas orações, rezam o terço. E elas falaram assim, Ana, eu quero todos os dias, eu quero o seu calendário de quimioterapia. Elas iam para a porta da minha casa. Levava a Nossa Senhora, rezava o terço. Eu estava afastada da igreja, começamos, toda quinta-feira a gente começou lá, rezar o terço junta, abrir as portas da minha casa. Gente, foi uma rede de apoio que foi incrível, incrível. Então, mas cada um é um, tem gente que quer ficar no silêncio, tem gente que quer ficar em casa. Mas, enfim, a descoberta foi através do toque. Então, se toquem, se percebam, porque esse é um grande sinal. Na verdade, todo câncer, né, não só na mama, existem vários sintomas, né? E os primeiros são alterações do normal. Então, você se conhecer o que é o normal é extremamente importante. Por isso que o toque das mamas, elas é necessário, porque se você não tem nenhum nódulo, né, você vai saber o que é o seu normal. Para quando tiver, se tiver, né, algo alterado, você vai saber reconhecer que aquilo ali não deveria estar ali, né? Isso é extremamente importante, né? Então, o Outubro Rosa, ele é para isso, é para você conscientizar que o diagnóstico começa em casa, né? Então, assim, cada paciente tem um sintoma. Alteração de cor, alteração de formato, alteração nos mamilos, secreção de algum líquido, né? Que não seja o leite, mas alguma secreção no mamilo. Dor, né? Câncer dói, sim, né? Talvez não no início, mas quando já está um pouquinho mais avançado, ele dói. O que você vai notar, na verdade? Sabe quando você tem aquela inflamação de garganta e forma aquela íngua aqui embaixo? É como se fosse aquela íngua, só que no peito, tá? Então, você sente um nódulo, como se fosse um feijãozinho, né? Então, esse nódulo, você levanta um alerta e é hora de buscar um ginecologista ou um mastologista para te orientar. E como que você falou, assim, né, que você passou por vários médicos? Na dúvida, procure outros profissionais, outras opiniões, porque, assim, médico não é dono da verdade absoluta, tá, gente? Então, muitas vezes, eles também desconhecem e não sabem fazer o diagnóstico, se não é da área específica, né? Então, é triste, né? Se você for ver que uma pessoa fez uma punção e acabou jogando no lixo o resultado, né? O líquido. Mas, e quanto tempo ali que você perdeu, né? Sim. E também priorizar a saúde, né? Muitas vezes a gente pensa no filho, pensa no cachorro, pensa na mãe, na família, no trabalho, nos funcionários, e em você não, né? Então, você tem que estar bem para cuidar de outras pessoas, né? A reação da sua família, assim, no primeiro momento, te assustou? Como que foi contar para sua família essa situação? Eu acho que como eu já cheguei positiva, de forma, não, vai dar tudo certo. E assim, quando a gente fala assim, câncer, a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai percorrer. De verdade, só quem passa pelo tratamento e depois do tratamento é que ele enxerga o tamanho do trajeto. Então, quando você fala para sua família, ela também não tem essa noção,
né, do que realmente vai acontecer ao longo do trajeto. Sim. O que todo mundo sabe é que, tá com câncer, vai morrer, que a morte está muito perto. E hoje em dia não é mais assim. Sim. Os protocolos estão muito mais avançados. A quantidade de pessoas que sobrevivem e que se curam, eu acredito que é muito maior do que as pessoas que morrem. Então, porque eu conheço muita gente hoje que tem câncer e está curado. E dentro do meu grupo de pessoas que eu conheço que tiveram câncer na mesma época que eu, 2 pessoas morreram. Só. Então, assim, uma porque, infelizmente, era do SUS, e aí o tratamento no SUS é muito mais demorado, e a outra porque realmente o tumor era muito agressivo. Então, fora isso, como eu já cheguei de forma muito positiva, o médico falou que a gente vai conseguir, vamos passar por um tratamento durante 1 ano e meio, vamos lá. E aí eu já fiz a minha equipe, mãe, cozinha, preciso de suco verde, melhorar minha alimentação, tirar o açúcar, porque isso é uma coisa muito importante. Quando você lidar com a doença, você tem que entender que existe um protocolo multidisciplinar de tratamento de quimioterapia, de psicólogo e de nutricionista. E a nutrição é fundamental para que o seu tratamento também siga de forma adequada. Porque tem muita coisa que você não pode comer. E eu ficava muito mais assustada em ver pessoas passando mal por quimioterapia. Então, eu achava que toda quimioterapia, todo mundo passava mal por causa do remédio. E a nutricionista, que eu decidi fazer todo o protocolo, porque é opcional, tem gente que não quer fazer psicólogo e nem nutricionista. E todo mundo que me procura, eu falo, já passou no nutricionista? Porque isso é fundamental para o seu tratamento ir bem. Então, quando a nutricionista falou assim, você não pode comer gordura, você não pode comer açúcar, e o açúcar é o maior vilão da célula tumoral. Por quê? Porque ele traz energia para a célula e ele vai aumentando a célula. Se você cortar o açúcar, a tendência da célula ela é diminuindo a força, e aí a quimioterapia reage muito melhor. Então, olha que interessante, como é importante você estar próximo ali do nutricionista para você entender como é que você vai levar o seu tratamento. A sua rede de apoio não foi só em casa, né? Foi uma rede de profissionais, né, que Sim. te orientaram. Mas quando você recebeu o diagnóstico, Sim. né? Quais são os passos do tratamento? Primeiro, eu sei que faz o estadiamento, né, para saber se a gravidade, isso, né, do tumor. E as opções que você recebeu, teve opções ou simplesmente para você é esse tratamento e... Quando eu procurei um oncologista, ele tratou de toda essa parte, né? De fazer a avaliação do tumor para saber qual é o grau e qual seria o tratamento que eu iria passar. Cada tumor tem um protocolo. Então, meu protocolo foi quimioterapia branca e vermelha, que se chama, e a quimioterapia vermelha que cai o cabelo. Sim. Então, eu fiz várias sessões, se eu não me engano foram 6 sessões da branca e várias sessões da vermelha. E eu fiz uma imunoterapia no meio disso. Então, depois foi cirurgia, retirada da mama, e depois foi radioterapia. Então, esse foi o meu protocolo. Cada pessoa, conforme o tumor, tem um protocolo diferente. Então, quando eu achei, né, a oncologista, ela me deu já esse cardápio, né? Ela falou assim, seu cardápio é esse aqui e você vai seguir nesse cardápio. E o que também é muito interessante, que é importante para o tratamento ter sucesso, é você cumprir o tratamento. Porque a partir daquele momento que a oncologista me deu o meu protocolo, ela entrega na minha mão a responsabilidade de fazer o tratamento. Porque a partir daí eu vou para um centro de quimioterapia, junto com enfermeiros, e tem lá as marcações. É igual uma fisioterapia, por exemplo. Está marcado lá os dias para você ir. E você tem o livre-arbítrio de ir e de não ir. Sim. Ninguém vai lá na tua casa, vai te pegar e vai te levar até lá. Então, a responsabilidade do tratamento, isso a minha oncologista falou muito, é totalmente minha. Se eu quiser desistir, você vai morrer? Se você desistir do tratamento, vai. É um tratamento pesado? É um tratamento muito pesado. Mas se você fizer a sua equipe multidisciplinar, que você tem direito, não paga, você tem direito a um psicólogo e a nutricionista. Você vai levar o tratamento bem. Vai ter intercorrência? Pode ser que sim.
e pode ser que não, vai depender de você. Uhum. Então você fez o tratamento completo, né? Até com Eu a imunoterapia. Eu fui criteriosa. Uhum. Eu falei, isso aqui é uma coisa, por tudo que eu tinha vivido, que eu tinha deixado de fazer, e acabei, por negligência minha, Uhum. o meu tumor ter aumentado, eu falei, agora não vai passar. Não vai passar uma vírgula. Eu vou enfrentar tudo, eu vou fazer tudo. Você fez a remoção das mamas Fiz a remoção total do lado direito. e reconstruiu na mesma? Ainda não. Porque foi em 2015. Uhum. Então, ano que vem eu vou fazer 10 anos. De considerar que você está curada, são 5. São 5. Uhum. A minha médica me deu, com 8 anos, ela já me deu... Quer dizer, tem 2 anos atrás, ela falou assim, Ana, já está tudo bem. Reconstruir. Como eu fiz uma radioterapia muito intensa, foram mais de 33 sessões de radioterapia, e eu vi algumas amigas tendo rejeição na hora de refazer a mama, Uhum. eu falei assim, eu prefiro esperar 10 anos. Porque... É o que a gente espera, né? Entendeu? Até a pele se recuperar. Então, os meus médicos mastologistas, não, vamos fazer, mas eu me sinto segura em fechar os 10 anos. Uhum. Agora você consegue fazer. Ano que vem. Ah, que legal. Legal. O tratamento de câncer com a radiação, né? Isso. Ela acaba queimando, né? A radiação, ela queima várias estruturas além da célula cancerígena, inclusive o vaso sanguíneo que tem lá dentro, acaba prejudicando um pouco a cicatrização, né? Então, quando a gente vai fazer algumas cirurgias, por exemplo, na minha área, né? As cirurgias de boca, implante, extração, qualquer cirurgia que relaciona a boca em pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, o protocolo é esperar 10 anos, que é em 10 anos que o seu organismo refez, né, toda a estrutura óssea, a estrutura vascular, a estrutura de mucosa, de músculo. Então, esses 10 anos. Se você consegue, né, esperar, é a melhor época. Porque a gente escuta falar de pacientes que também removeram e já reconstruíram imediato, Sim, né? isso. Mas provavelmente não fizeram a radioterapia. Quando você não faz a radioterapia, você pode reconstruir imediatamente. E muitas vezes, conforme o tempo vai passando, a necessidade de remover totalmente vai diminuindo, porque existem várias ferramentas em que você pode tirar o quadrante e tá tudo bem também. Também de acordo com o tamanho, né? Exatamente. E a agressividade. O meu tamanho, isso também é muito importante pontuar, tinha aproximadamente 8 centímetros quando eu comecei. E depois do tratamento da quimioterapia, ele já praticamente não existia. Então, olha a redução, se você fizer o protocolo direitinho. Eu cortei o doce radicalmente, açúcar, mas nem pensar, Eu fiquei numa dieta muito restrita. E isso ajudou muito, muito a quimioterapia a atuar. Sim. Então, quando o meu mastologista foi fazer a cirurgia, ele falou que ele foi praticamente inexistente. Foi só tirar a segurança, Sim, né? Exatamente. Fiz também esvaziamento axilar por segurança. Então, é um processo de 1 ano e meio, mas é um processo que, se você tem que passe, porque hoje os profissionais, eles são muito capacitados, gente. E essa área é uma área que enfermeiros, é uma área que as pessoas do hospital, o material, é tudo muito... É como se você vivesse num universo paralelo e que você se sentisse muito confortável. Parece que as pessoas... Quando eu falo isso, as pessoas ficam impressionadas. O hospital... Não, as pessoas que estão lá, elas te abraçam de uma forma... É diferente o tratamento. É muito diferente. Eu tive minha mãe também já teve câncer de tireoide. Sim. Também já está curada. E meu pai faleceu de câncer de garganta, Sim. né? Então, eu acompanhei todo esse processo de tratamento em radioterapia, químio. E realmente o tratamento, a equipe, né, que dá o suporte, eles te recebem com um sorriso no rosto, né? Sim. Te dando força, porque é um processo que, se você não tiver apoio, tanto da sua casa, da sua família e dos profissionais que estão do seu lado, realmente é difícil. Isso. Né? Seu tratamento foi todo por plano de saúde? Foi todo por plano de saúde. Teve algum problema com Então, no início tem, né? Porque quando você vai dar entrada no plano de saúde
Para fazer a quimioterapia, por exemplo, no meu caso, era um caso que eu deveria começar logo, porque o tumor estava muito grande. Então, a minha oncologista entendeu que quanto mais rápido, melhor. Só que o plano tem toda aquela burocracia, né? Você imagina, o Rio de Janeiro é uma cidade enorme, o plano de saúde era um plano de saúde praticamente comum a muita gente no Rio, então eram muitas entradas de documentos e, às vezes, a demora da análise fica... Eu acho que me angustiou muito mais do que eu contar para minha família. Eu ficava ligando, eu ficava ligando toda hora. Já está aprovado, já está aprovado, eu quero fazer logo, entendeu? O meu médico pediu para fazer logo, então eu ficava ali naquela pressão junto com o plano de saúde. E vai também do paciente ficar na pressão tanto para o plano de saúde quanto no tratamento pelo SUS também, né? Sim. É um direito do paciente receber todo o suporte pelo sistema público de saúde, inclusive existe hoje, né, hospitais especializados pela rede pública também, na parte de câncer. A gente sabe que burocracias, né, da rede pública é um pouco mais demorado mesmo, mas a vontade de vencer do paciente tem que ser maior do que a burocracia. Tanto é verdade. Tanto do público quanto do privado, né? Nessa rede de apoio que eu fiz na época eu fiz um grupo de WhatsApp chamado Amigas do Peito. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todas as minhas amigas ali nesse grupo, que eu pensei assim, um dia alguém vai precisar dessas informações. Um dia alguma das minhas amigas vão precisar ajudar alguém, que não seja elas, é claro, e vai precisar ajudar um parente, vai precisar recomendar alguma... minha amiga fez e aconteceu isso, isso, isso. Então, eu coloquei todas as minhas amigas nesse grupo. E aí, começou a chegar amiga da amiga, amiga da amiga, amiga da amiga, e vieram algumas pacientes que estavam fazendo. Uma delas era do SUS. Então, ela tinha muita dificuldade com tudo. Ela não tinha rede de apoio em casa. O SUS, infelizmente, enquanto eu estava fazendo quimioterapia uma vez por semana, uma vez a cada 21 dias, ela fazia a cada 3 meses uma. Então, ela veio a falecer porque realmente o tratamento dela teve muita demora. Só que ali dentro daquele grupo tinha uma advogada e a gente ficava numa correria danada, colocando petição e ela ajudando muito essa pessoa para que ela fizesse o tratamento tão logo. Teve um exame que a gente fez uma vaquinha para pagar para ela o exame. Então, também foi uma rede de apoio aonde aquelas pessoas se abraçaram muito. A outras doentes, né? Sim. A outros pacientes. Sim. Então, realmente foi muito intenso. Eu fiz campanha do lenço. Como foi perder o cabelo? Ai, nossa, perder o cabelo foi Você algo... Você esperou perder? Incrível. Foi algo incrível, porque eu me dei conta, eu nunca fui apegada a cabelo, nunca fui apegada. Pra vocês verem o tamanho do cabelo dela hoje. Forte, hein? Né? Forte. Então, assim, é uma situação que passa. Passa. E rápido. Sim. Passa muito rápido. E eu fiquei imaginando assim, você vai perder o cabelo. Eu falei assim, tá. A gente não sabe exatamente como é que é, né? Mas quando você passa, que você no banho, geralmente é no banho que cai, né? Que começa a escorrer aquele bolo de cabelo, assim, escorrer mesmo pelo corpo, você se dá conta o quanto o seu cabelo faz parte do seu dia a dia. Pensa quantas vezes por dia você mexe na sua cabeça. Já é uma forma mecânica que o tempo inteiro você tá assim. Então, eu não senti falta do cabelo, eu senti dos tiques, né? Que a gente... De sempre estar mexendo. Né? Mexendo na cabeça. Por que a gente mexe tanto na cabeça? Não dá para entender, entendeu? Mas quando eu perdi, eu fiz isso. Eu estava com o mesmo cabelo que eu tô hoje, e aí eu cortei menor, e aí depois eu passei a máquina. E aí... a família começou, um marido e um filho, 2 homens, vamos ficar careca. Eu, não, gente, pelo amor de Deus, só uma pessoa careca, mais de um não dá. Vamos ficar todo mundo do jeito que tá, que eu tô ótima. E aí eu experimentei peruca, mas é muito quente peruca, gente, não consegui ficar. Aí boné, e aí lenços. E aí eu falei, gente, é do jeito que é. É isso. Então, fiquei careca e fiquei bem também. Eu botava de vez em quando um lenço, porque eu gostava de um estilo, de uma roupinha e tal. Eu botava um lenço, mas mais por estilo, mas
Assim, no dia a dia eu ficava careca mesmo. E logo depois, assim, 6 meses depois já começou a apontar. E aí começou uma luta, né? Porque aí quando começa a apontar é que começa a ficar estranho. Aí eu tenho uma amiga que é dona de salão e ela falou assim: ah, vem aqui, vamos fazer rena. Aí eu falei assim: ótima, ótima ideia, porque eu vou fazer rena, vou cobrir essa parte branquinha e o cabelinho vai começar a aparecer mais. Então aí foi. Mas em 6 meses já começou a crescer, entendeu? Você teve que esperar todo o processo acabar da quimioterapia para começar a crescer? Então, é o seguinte, quando você começa a fazer a quimioterapia, quando entra nessa quimioterapia vermelha, é que o cabelo começa a cair. E assim, na segunda quimioterapia, 20 dias depois, já começa a cair tudo. Quando você termina a quimioterapia, que deve dar mais de 6 meses, no final da quimioterapia já está crescendo. Então, assim, se você estiver passando por essa situação, o cabelo é o menor dos problemas. Vai crescer. E a autoestima? A autoestima, aí eu posso dizer que de todo o tratamento que eu passei, de tudo que eu passei, a autoestima, depois do tratamento, é que você começa a se preocupar, porque daí você já não tem mais uma mama, você tem uma cirurgia, os meus dentes. Eu fiz radioterapia, então eles ficaram muito frágeis. Então, sentir o dente quebrar na sua boca, você cuspir assim e vir o dente na sua mão, já aí é algo que vai agravando muito, né? Você já vai começar a ficar um pouco tensa. Assim, meu Deus, como é isso? E aí você não pode fazer o tratamento de imediato. Você tem que esperar, e aí você começa a não sorrir, aí você começa a fechar a boca, aí você começa a ficar mais aquela alegria que você tinha, aí você começa a já ficar com vergonha. Então, a mama para mim, naquela época, gente, como tudo aconteceu muito rápido, né? Naquela época não tinha tanto sutiã como a gente tem hoje com bojo. Então, qualquer sutiãzinho hoje você compra tem bojo. E tem a entradinha pro bojo. Naquela época, os sutiãs não tinham entradinha pro bojo. Então, era saco de alpiste. Aí a gente ia inventando. Pra preencher, né? A gente ia inventando. Só que aí, logo depois, assim, 2 anos depois, já começaram a aparecer os bojos. Então, hoje eu tenho um saco de bojo, eu escolho. Bojo preto, bojo bege, bojo branco. É bojo para tudo quanto é lado. Então, hoje, não tenho mais esses problemas. Mas você vai ter que ir vencendo um problema atrás do outro. Você foi orientada a cuidar dos dentes antes da rádio? Sim, eu fui avisada. Olha, vai acontecer isso, pode ser, porque a gente não sabe, cada corpo reage de uma forma. Sim. Você pode ser que seus dentes quebrem, você tem que ter cuidado, fica de olho, depois procura um dentista, faz pelo menos trata lá com o dentista para fazer uma limpeza bem feita. Isso eu fiz, mas eu não podia ficar sangrando, né? Então, aí depois saí do Rio, né? 3, 4 anos atrás, e vim para São José. E aí cheguei aqui em São José, a primeira coisa que eu pensei vou procurar um dentista. E por curiosidade, meu marido teve que extrair um dente, extraiu aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, é aqui que eu vou ficar. E é aqui que eu estou, né? E foi isso que é muito importante. Você chegar num lugar onde você vai tratar a sua autoestima, né? Não, além de ser muito medrosa com o dente, toda essa parte que eu vivi, você pensa que não, mas você fica ali com alguns medos, né? Então, meu medo com o dentista piorou muito. Então, eu falei assim, não, eu quero um lugar seguro, eu quero um lugar que fale a minha língua, eu quero um lugar que eu me sinta bem. Então, graças a Deus, não é porque eu tô aqui hoje, mas eu tenho muita gratidão de ter achado esse lugar, esse ambiente para eu tratar dos meus dentes. Que agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sim, com certeza. A orientação, na verdade, né, para os pacientes que passam por tratamentos de câncer, principalmente quimio e radioterapia, né, antes de iniciar o tratamento, o ideal é tratar os dentes, né, porque depois existem algumas consequências do tratamento que influenciam a saúde bucal. Então, perda da saliva, né, ficar com a boca muito seca. Isso faz com que a gente tenha uma proliferação de bactérias na nossa boca maior. Então, é muito mais fácil os pacientes desenvolver doença periodontal, né, que é amolecer os dentes. Cárie, né, existe cárie de radiação, né, que é a cárie
decorrente da radioterapia. Isso acontece principalmente quando faz radioterapia em pescoço ou cabeça, tá? Então, se a gente previne, né, mantém a boca saudável antes de iniciar o tratamento, ela é menos, né, essas consequências, essas complicações na cavidade bucal atrapalham menos ali o tratamento. Só que assim, igual você falou, é muita coisa. A gente entende, né, que o paciente vai passar por muita coisa, muito processo. No caso das mulheres, né, o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres. Então, vamos ter ali a queda de cabelo, talvez a perda de uma mama, todo esse protocolo de químio, de rádio. Não é diretamente a radioterapia relacionada com a boca, mas os efeitos colaterais, sim. Então, a gente entende quando o paciente não procura antes, né? Sim. Porque é muito susto, é o susto, sim, né? É muita novidade, é uma mudança de rotina muito grande. Só que a gente também, como profissional, a gente busca sempre estar, né, se especializando e trazer para a clínica o que a gente consegue melhor proporcionar de tratamento. Então, existe sim a possibilidade da gente fazer tratamentos até durante ou até depois das sessões de químio, de rádio, de forma que não seja fácil complicar, né? Então, uma equipe de dentistas dentro ali dessa equipe multiprofissional, ela é importante. Tem pacientes também que têm muita xerostomia, né, que é a boca seca, que o uso de laser, o acompanhamento com um dentista, hoje tem a especialidade, né, da odontologia hospitalar, sim, que eles fazem toda essa manutenção da saúde bucal durante o tratamento, durante a internação, durante o pós ali imediato, né? Sim. Que é essencial. E o suporte, né? O conhecimento, igual a gente precisa de médicos com conhecimento adequado, a gente precisa de dentistas também com conhecimento adequado na parte oncológica, né? Que qualquer tratamento não é brincadeira para um paciente que fez um tratamento de câncer, mas também a gente não pode negligenciar a saúde da boca. Ela faz parte, é a entrada ali de tudo, né? Então, quando você veio, né, e tinha toda essa insegurança, né, de começar o tratamento com a gente, se sentir confortável é muito gratificante pra gente, assim, porque poder proporcionar, né, um tratamento com cuidado, com zelo, tipo, proporcionando para o paciente também que ali ele está seguro, sim, né? E que a gente, frente a qualquer complicação, a gente está apto a tratar. Isso. Né? Então, isso acho que oferecer isso é muito importante para o paciente. E eu acho, escutando você falar, eu fico pensando assim, hoje, né? Eu tive muita secura na boca. Sim. Muita secura na boca. Nossa, e é uma sensação tão ruim que você fala assim, meu Deus, eu não tenho mais saliva. Uhum. E se eu tivesse, foi falado lá atrás, mas não está na equipe multidisciplinar. E se tivesse na equipe multidisciplinar, eu com certeza eu não estaria, eu teria uma orientação e não estaria tão angustiada com a minha boca naquela ocasião. Uhum. E isso, decorrente disso, eu tenho certeza que meus dentes começaram a quebrar. Eles ficaram frágeis. Talvez se falasse assim, olha, antes, como falaram da nutricionista, do psicólogo, antes da gente começar a químio, vai no dentista para ver como é que está a sua saúde bucal. Que a minha saúde bucal já não era boa lá naquela época. Uhum. Então, eu poderia ter feito talvez até um tratamento, uma limpeza mais profunda, ter verificado alguma coisa que poderia prejudicar lá na frente. E eu não perderia tantos dentes. Uhum. Porque então, assim, escutando você falar agora, eu fico imaginando, poxa, por que não? Porque não tem dentro da equipe multidisciplinar um dentista? É uma briga ainda, na verdade, hoje, né? Introduzir a odontologia hospitalar dentro da rede pública, essa é uma briga ainda. Existem leis, né, projetos de leis, uma hora aprova e de repente não aprova mais. Né? Normalmente em hospitais mais maiores, né, da rede privada, já é uma rotina, mas dos últimos anos agora. Não é há 10 anos atrás, provavelmente não. Hoje, na rede privada, você encontra, né? Agora, na pública, ainda é uma briga extremamente grande para introduzir esses profissionais no tratamento dos pacientes. Hoje, não só de câncer, tá?
A gente sabe que a presença de um dentista hospitalar, que não é minha área, não estou defendendo a minha área, mas reduz a pneumonia de pacientes Sim. que estão na UTI, reduz o tempo de internação por conta das bactérias que estão na boca. Sim, sim. Reduz o tempo de internação, reduz quadro de pneumonia. Olha a economia, se for pensar. Sim. De tempo de internação de um paciente, de uso de antibiótico, de o paciente retomar ali a respiração espontânea sozinho, porque não tem uma pneumonia. Sim. Né? O uso de aparelhos para respirar reduz o tempo. Enfim, só tem vantagens. Eu vi uma entrevista que, inclusive, alguns jogadores de futebol tinham uma performance ruim e foram ver o problema era siso. Aham, tem. A retirada do siso melhorou muito a performance. Porque assim, a gente vai criando quadros inflamatórios, né? Sim. O siso, se ele não está numa função boa, existe inflamação. Se você tem uma pequena inflamação no seu organismo, você já tem uma performance reduzida. Porque o seu organismo está totalmente focado em eliminar aquilo ali. Imagina um tratamento de câncer, que você vai ter que distribuir essa energia para melhorar duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Sim. E a sua rotina? Você falou que você focou na sua saúde. Isso. Você parou de trabalhar? Não trabalhei mais. Na verdade, eu tinha... Você era CLT? Como que era? Não era CLT, mas eu trabalhava... Quando eu tive esses momentos de ir ao médico, não ir ao médico, eu era CLT. Depois eu fui empreender. Então, quando eu comecei o tratamento, eu tinha uma confecção de camisas. Então, ainda assim, eu levei durante um tempo a venda das camisas, a confecção, mas depois eu parei porque realmente eu tive que descansar, né? Tem alguns momentos que você fica cansado, eu tive que descansar. Então, mas eu me movimentei de outras formas, né? Em prol ali de fazer campanhas, eu estava sempre me movimentando, então eu não fiquei parada. E muitas amigas trabalharam normalmente de CLT, enfim. Você se manter ocupada é importante, né? Ativa. Eu, por exemplo, na cabine que eu fazia quimioterapia, eu era uma pessoa muito ativa, então não ficava quieta, ia conversando com todo mundo. E naquela época tinha 2 arquitetas que faziam comigo, uma em cada lado da sala, e todas com o computador ali fazendo, a gente conversando sobre arquitetura, e elas falando sobre design de interiores e tal. Então ali foi um momento também que eu tive um contato muito bacana, aprendi algumas coisas ali com as 2 arquitetas que trabalhavam assim, uma de um lado, outra do outro, e a minha cabine no meio, né? Então, você vê que assim, a vida, até fazendo o tratamento, a vida continua, né? Você precisa estar ativo, você precisa fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. Até é bom, né? Se manter ocupado. Minha avó já dizia, né? Cabeça vazia, oficina. Porque os pensamentos negativos, eles vêm, provavelmente, né? E se você tá isolada, eu acho que se você não tá com a cabeça ocupada, é pior, né? Eu inventava muita coisa. Teve uma situação que a nutricionista me passou várias coisas. E naquela época ela falou assim, lente de amêndoa. Falava de algumas marcas que hoje tem em qualquer lugar, mas naquela época não tinha. Aquela época que a gente fala, gente, tem... 10 anos. 10 anos atrás, né? Então, muita coisa aconteceu muito rápido. E aí eu resolvi fazer um café da manhã para os meus vizinhos mais velhos, tipo, meus amigos de 80 anos, com várias coisas diferentes. Gente, eles não conseguiam comer nada, porque eles achavam tudo sem gosto, sem açúcar, sem nada. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como o nosso paladar influencia até no nosso cotidiano. Sim. Porque as nossas escolhas pelo açúcar em excesso, às vezes a gente fica mais ansioso, mais nervoso. Você chegou a fazer algum tipo de atividade física, assim? Foi orientada a fazer pilates? Caminhar. Porque aonde eu morava lá no Rio de Janeiro, as coisas não eram também assim tão fáceis de eu sair para caminhar, né? Eu não morava perto da praia, então assim, para ir a uma academia, e nessa época é muito bom que você se preserve.
Porque você não pode pegar um Imunidade resfriado, baixa, né? imunidade baixa. Então eu fazia em casa alguma coisa, eu dançava, me divertia, eu caminhava, que era algo que eu poderia fazer isolada. Agora, em grupo realmente é bom você se preservar. Mas eu sempre me mantive ativa e depois do tratamento voltei às minhas atividades normais, fazendo atividade física, porque é muito importante. Hoje, assim, depois de tudo que você já passou, o que mudou na sua rotina? Dieta? Dieta para sempre, né? Mas a gente escorrega. Dieta para sempre, mas a gente escorrega. Mas, assim, realmente o meu cotidiano não é mais como era antigamente. Hoje eu falo muito mais de saúde. Nem sempre eu também, porque nós somos seres humanos, a gente erra e a zona de conforto é a pior coisa que pode acontecer em nossas vidas, porque a gente volta a cometer os mesmos erros, então isso tem que ter um alerta muito grande. Então, a pessoa que era antes do tumor era uma e a pessoa depois do tumor é outra. O que eu penso é, se eu tiver de novo um tumor, como é que eu vou agir? Vai ser mais fácil, porque eu já sei a porta de entrada, sei por onde entra. Eu não descarto essa possibilidade, porque a gente vive num mundo de estresse, de nervosismo e tem a questão genética. Então, minha cabeça fica um pouco preparada se eu precisar voltar para esse lugar, né? E eu acho que é isso, é viver diferente, viver com um olhar atento a você mesmo, viver com um olhar atento aos outros também. Um colega que eu vejo que está numa situação de, por exemplo, de desordem, principalmente de alimento, eu sempre falo alguma coisa. Eu faço questão todo mês de outubro eu falar sobre isso. Para quem quer que for, eu me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato, para falar sobre tudo que quiser saber sobre o meu tratamento. Tem pessoas que, inclusive, aqui de São José, que entraram num processo de tratamento e por conta dessas minhas palestras entenderam que é uma forma mais leve, não estão com medo de entrar no tratamento. Claro, aquele medinho bate, mas você, poxa, olha a Ana, entendeu? Então, eu entendo que todo esse processo de todo mês de outubro eu falar para o maior número de pessoas que quiserem ouvir, em algum dado momento a pessoa vai lembrar da situação e vai falar assim, nossa, deu tudo certo. Você teve caso na sua família? Não. Não? Foi Ninguém. a primeira? A primeira. Você chegou a fazer testes genéticos? Fiz teste genético e não é genético. Não é genético. Foi mutação. Entendi. Entendeu? E uma coisa muito boa também é o teste genético, que hoje está muito acessível. Então, entender no teste genético se você tem alguma probabilidade de ter e você já fazer um tratamento preventivo, gente, mas não se fala também sobre isso, né? Não se fala. Se você for nos laboratórios de exame de sangue convencional, a maioria deles hoje tem os testes genéticos, em geral ali próximo de 300 a 600 reais, depende da quantidade de exame que faz. Mas já é possível, né, você ter uma noção se você tem uma predisposição a desenvolver algum tipo de doença de origem genética. O câncer de mama é um deles, né? Não só genético, mas também. Então, vale a pena, né? É um teste que vale a pena procurar. É particular, né, hoje, mas não é absurdamente caro. Sim. Pelo tanto de informação que você vai adquirir depois desse teste. Mas, hoje, assim, o que você deixa de mensagem para as mulheres? Principalmente, né, quem está ou passando, né, por essa situação, ou com alguém na família, né? O que você falaria, se pudesse falar para várias mulheres de uma vez que você vai falar? Verdade. Então, o que eu tenho para dizer é, primeira coisa, a sua vida em primeiro lugar. Não tem nada que você faça nessa vida que não seja só por você. Então, a sua vida em primeiro lugar, a sua saúde em primeiro lugar, atenção à sua saúde. Eu tenho 30, não preciso. Eu tenho 28, não preciso. Não, gente, não. Atenção à sua saúde em qualquer momento.
Atenção, nós temos hormônios, mulheres têm hormônios muito específicos, então assim movimenta muita coisa na nossa vida. Então cuidar dos seus hormônios, ir ao médico regularmente, fazer os seus exames, nada mais importante do que isso. Ter o resultado do exame e ir ao médico para fazer uma boa avaliação. Então o recado é esse para as mulheres: se cuidem, se cuidem. Se você esquece, se você não tem tempo, tira o mês de outubro, porque outubro é um mês que se fala muito sobre isso. Então, tire o mês de outubro para cuidar de você. Então, se você puder cuidar de você, todo mês de outubro eu vou fazer todos os meus exames, vou fazer o check-up, vou me marcar no mês de outubro, porque é um mês que todo mundo fala sobre isso, você não vai esquecer. E a questão das pessoas que estão fazendo o tratamento nenhum caso é igual ao outro. Fulano morreu, ciclano morreu. Gente, esquece isso. Foca no seu tratamento, foca no que tem que ser feito. Se o médico fala assim, olha, você precisa fazer isso, faça tudo. Por exemplo, na radioterapia, eu recebi um documento falando assim, compressa de camomila. Eu olhei, eu falei, vou fazer todas as compressas de camomila. Eu não tive uma queimadura. Parece besteira, mas se está ali escrito, é para ser feito. Então, quanto mais criterioso você for no seu tratamento, menos consequências, menos situações você vai viver de risco. Se lá no tratamento está escrito, não coma churrasco, não come churrasco. Muitas pessoas eu vi passando mal e o enfermeiro falava, churrasco e cerveja ontem. Então, são coisas que, se está escrito, faça e vai dar tudo certo. Eu vou entrar no tratamento de câncer. Gente, o período é aproximadamente 1 ano e meio. É 1 ano e meio que você tem para cuidar da sua vida, é 1 ano e meio que você tem para descansar de tudo. Para fazer coisas, para ler livros que você não leu, para fazer coisas que você nunca fez, para fazer um crochê, para fazer uma habilidade nova na sua vida, para ter uma habilidade nova. Então, é um momento que você vai dedicar a sua vida. Isso que você falou, eu lembrei agora das compressas, é extremamente importante, porque a radioterapia, ela queima, Sim. Né? Se você não mantém a pele hidratada, né, ou que seja com a camomila, que seja com um hidratante específico, enfim, se você tem a ferida da queimadura, você Sim. tem que parar de fazer Sim. o tratamento até aquela ferida suspender, né, até aquela ferida resolver. Então, para evitar que você tenha uma pausa no seu tratamento, que demora mais depois ainda, Sim. né? Para até você retomar todo o tratamento, tem que seguir realmente todos os passos. E assim, nossa, foi assim, muito legal a conversa. Obrigada. Obrigada. Eu nunca tive nenhum contato assim com ninguém da minha família com câncer de mama. Sim. Mas já tive 2 amigas que na faixa dos 20 anos tiveram. Sim. Né? As 2 tiveram câncer de mama, então não existe idade, né? A gente fala, depois dos 40 eu vou fazer mamografia. Sim. Não existe idade, né? Hoje a gente vê cada vez mais a nossa rotina de vida muito ativa, né? A gente trabalha, esquece de se cuidar, só que justamente a nossa rotina ativa faz com que a gente consuma às vezes um alimento de pior qualidade, a gente fica mais estressada, então a gente está mais propensa a desenvolver doenças mais rápido, né, mais jovem. Então, começar a prevenção. Quando você tiver, na verdade, iniciar a menstruação já deveria passar no médico, fazer todos os exames, né? Então, busque, né, o seu ginecologista, se for o caso, um mastologista, né, para te dar uma orientação adequada quanto à prevenção ali do câncer de mama, né, e busque realmente o Outubro Rosa, ele é para isso, para nós mulheres criar uma rede de apoio, uma corrente do bem, para a gente se ajudar uma a outra. É isso, né? Aí. Tá? Muito obrigada, Ana, pela nossa imagina. Conversa. Foi muito legal. Gostei. Que bom. Foi muito legal mesmo. Obrigada a você.